A paz do Senhor seja contigo. Nós estamos a ministrar uma série de estudos acerca das mecânicas da fé e como Deus as usou em Abraão. E estamos na lição número 3 e tem como subtítulo o jeito de querer adiantar-se ao plano de Deus. E eu vou fazer a leitura da palavra de Deus acerca da fé, definição bíblica da fé. E temos aqui Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz o seguinte: que é a fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que o não possamos ver adiante de nós. E no versículo 6 diz: nunca se pode agradar a Deus sem fé, sem confiar nele. Qualquer um que queira ir a Deus deve crer que existe um Deus e ele recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Palavra do Senhor. Nós, ou eu, no ensino anterior, na mensagem anterior, eu vos fiz recordar assim, para não se esquecer do que Deus disse a Abraão, no capítulo 15, versículo 7. E também no versículo 4, quando Deus diz que aquele que das tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. No capítulo 7, no versículo 7, perdão, diz-se mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te esta terra para herdares. E também vimos que Deus profetizou a Abraão acerca do futuro, todos os acontecimentos que iriam envolver a sua semente, a sua geração, em terras que não eram deles, e que haveriam de ficar 400 anos sob o jugo de povos que não eram eles, o iriam servir, mas que depois desses 400 anos Deus iria libertá-los, dar-lhes livramento, iriam sair com grande fazenda. E também profetizou, revelou acerca de como iria morrer Abraão, como Abraão iria deixar este mundo físico. Prometeu que ele iria aos seus pais em paz, em boa velhice seria sepultado. E passamos para o capítulo 16. Vamos fazer uma retrospectiva cronológica do tempo. Aos 75 anos de idade, Deus apareceu a Abraão, ordenou-lhe que saísse de sua parentela, da sua terra e da casa dos seus pais, para a terra que ele iria mostrar e queria dar a ele e a sua semente. E fez bem, prometeu bênçãos a Abraão. E durante essa caminhada, trabalhou na vida de Abraão, prosperou Abraão, deu vitórias a Abraão, permitiu que Abraão passasse por testes e provações e chegou a uma altura em que teve um encontro com Abraão e Abraão abriu seu coração a Deus porque lhe faltava um filho que fosse seu herdeiro. E Deus disse que das suas entranhas sairia o herdeiro dele. Lembre-se que durante esse tempo todo Deus falou a Abraão e não a Sarai. Deus tratou do plano dele com Abraão e não com Sarai. No capítulo 16, 10 anos depois de Deus ter dado a ordem de saída e ter feito promessas de bênçãos a Abraão, há um acontecimento que está aqui registrado na Sagrada Escritura
que é muito interessante e muito importante para nossas vidas, nessa caminhada com Deus. E diz assim: ora Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. Ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora, ou seja, foi Sarai desprezada aos seus olhos, os olhos de Agar. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti. A minha serva pus eu em teu regaço ou na tua cama. Vendo ela agora que concebeu, sou desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faz-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? E ela disse: venho fugir da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço de Lacairoi, eis que está entre Cades e Bered. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Palavra do Senhor. Escuta. Há coisas que acontecem durante a caminhada com Deus. Há coisas que surgem para se interpor, entre nós e Deus. Vamos entrar um pouco na mente de Sarai. Deus disse a Abraão: das tuas entranhas sairá o teu herdeiro. E Sarai pensou 10 anos sem dar um filho a Abraão, sem dar um descendente, um herdeiro a Abraão. É muito tempo. Ela deve ter matutado que então é somente das entranhas de Abraão que vai sair o filho da promessa. E por conseguinte, procurou ajudar o seu marido, dando-lhe Agar, ou colocando Agar nos seus braços, no seu regaço, da sua cama, para dela gerar filhos. E por conseguinte, suprir uma necessidade que entristecia o marido, porque ela vivenciava a tristeza do marido por não ter um herdeiro das suas propriedades, dos seus bens, das suas riquezas, e que poderia ser uma outra pessoa, o seu mordomo. E procurou ajudar Abraão.
deu-lhe a criada. Abraão engravidou a criada. Só que aconteceram coisas. Aos olhos da criada, Sarai, porque era estéril, era já desprezada. Isso é que acontece na vida de muita gente. Quando faz da lavadeira, da empregada, da vizinha, da amiga da mulher, ou de alguém próximo da casa da mulher, sua esposa, sua mulher, então a dona do marido começa já a ser desprezada, já não é respeitada, porque lhe foi tirada a honra. Mas há algo que aconteceu entre os dois. Por que Sarai procedeu assim? E por que Abraão aceitou essa sugestão, essa proposta de Sarai, e não disse: não, eu não aceito, porque o meu Deus prometeu, reavivou e reconfirmou que das minhas entranhas sairia um filho, o filho da promessa. Então, este filho que das minhas entranhas iria sair, teria que ser gerado por ti, Sarai. Mas eles entenderam mal a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Isto acontece em nossas vidas. Há momentos nas nossas vidas que, quando olhamos para as circunstâncias, que quando olhamos para o tempo, desde o dia da promessa até a sua materialização, quando olhamos para as condições periféricas que nos rodeiam, quando a gente olha para a nossa condição material, física, etc, etc, não por incredulidade, começamos a procurar soluções de segunda. Começamos a procurar dar um jeito para adiantar o plano de Deus nas nossas vidas. E eles se esqueceram de um pormenor. Abraão e Sarai eram casados. E quando Deus trata com um, Ele está a tratar com dois. Porque no casamento, Deus vê os dois um só. Desde Gênesis, quando Deus criou o homem e da costela formou a mulher e deu a Adão. E Adão disse: essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, será chamada varoa. E Deus determinou, no primeiro casamento que Deus realizou na história da humanidade, que deixará o homem pai e mãe e apegar-se-á, colar-se à sua mulher, e serão os dois um só. Portanto, no casamento, diante de Deus, somos um só para quem é casado. Porque o casamento é uma união, um pacto, uma aliança entre duas pessoas da terra, um homem e uma mulher, e uma terceira no céu. É um pacto trino. E quando se dá relação sexual, os dois fundem-se, estabelecem aliança, e há uma união de espírito, alma e corpo, e tornam-se um só. E eles esqueceram-se desse pormenor. Sarai esqueceu-se desse pormenor, Abraão esqueceu-se desse pormenor. Por isso Abraão não tomou uma posição e viu na proposta de Sarai uma oportunidade de poder ser confirmada na sua vida o plano de Deus, a promessa de Deus. Mas não era isso que Deus tinha planificado para os dois. E Sarai também viu viu em Agar a solução de um problema que estava a entristecer seu marido, de um problema. Então eles procuraram acelerar, adiantar a promessa de Deus, acelerar o projeto de Deus às suas vidas. E aos 86 anos de idade de Abraão, 11 anos depois, Abraão teve um filho, Ismael, gerado pela escrava de Sarai, Agar. E você vai ver, pela leitura que nós fizemos, você vai ver que
houve problemas. Sarai foi desprezada aos olhos da criada. Isso trouxe conflitos entre Sarai e Agar, e Abraão teve que resolver o problema. Toda coisa, todo o plano de segunda alternativa ao plano de Deus, e tudo o que nós fazemos fora do tempo de Deus, mas no nosso tempo, porque Deus determina sempre um tempo para a realização, materialização das suas promessas em nossas vidas. Tudo que é adiantado por nós no nosso tempo de homem, nas nossas alternativas e planos, mesmo crendo em Deus, porque não foi por incredulidade que eles agiram crendo na promessa, só que deram um jeito de adiantar a promessa. Tudo que é feito desta forma resulta sempre em problemas. E Agar teve que fugir da sua senhora, da sua patroa, porque Sarai afligiu ela de verdade. Já estava a se fazer dona do marido, dona de Abraão, já dormia com o marido da outra, com o marido da patroa na cama, com o mesmo homem. Alguém sabe do que estou a falar? Alguém sabe disso? Há quem experimentou essa amargura e vive essa amargura. Quando o seu marido faz da sua lavadeira ou da sua empregada esposa, dorma. A sua rival deixa de respeitar você. Quando o marido faz da vizinha sua esposa, ou da amiga sua esposa, a amiga trai você, ela deixa de respeitar você, deixa de honrar você. Isso gera conflitos, gera lutas, guerras entre as pessoas, entre as mulheres, entre rivais. E Sarai teve que resolver o problema, afligiu Agar. Eu quero dizer a você o seguinte: quantas vezes é que você já procurou dar um jeito ao plano de Deus, a promessa de Deus para a sua vida? Talvez Deus lhe prometeu um emprego, Deus lhe deu visão do emprego. E sempre que Deus te dá uma promessa, sempre que Deus te faz o chamado, sempre que Deus te revela algo para si, há de sempre aparecer alguma coisa para interferir entre a promessa de Deus e os teus desejos, a tua obediência, e atrasar a tua caminhada com Deus e a realização da promessa na sua vida. O problema nunca está em Deus, o problema está em nós. E o que nós só estamos aqui a ensinar é realidade na vida de pessoas que estão nessa caminhada com Deus. Deus promete o teu emprego e de repente vai te surgir um emprego que te vai ocupar até o domingo e vai te afastar de Deus, vai te afastar da igreja, e depois você mais lá frente começa a ter problemas. Deus promete o teu marido, você recebe uma palavra profética que você vai casar, que é um casamento, e o diabo é capaz de pôr no meio alguém com quem você pensa que é o enviado de Deus, o marido que Deus deu para cumprir a promessa, e você adianta-se e vai ver que depois torna-se no inferno. Isto também acontece na vida de um homem de Deus. Você tem um chamado e chega uma altura que você decide adiantar esse chamado, decide abrir uma igreja, porque você sente que já entrou no seu chamado. Depois que você dá o passo para abrir a igreja, você vai entender que não é verdade. E por conseguinte, o que acontece? Você é obrigado a recuar.
você é obrigado a reconsiderar. Por isso é que o anjo apareceu a Agar e disse: volta para a tua senhora, porque Agar ainda não estava preparada para poder assumir a responsabilidade de um parto e de cuidar da criança sozinha. E a bênção de Deus ainda não estava completamente liberada, certificada na vida dos dois. E Deus revelou qual seria a bênção na vida de Ismael. Meu irmão, minha irmã, isto nos ensina a tirar as seguintes conclusões. Em primeiro lugar, dar jeito, acelerar o plano de Deus, traz-nos dissabores, dores, embaraços para as nossas vidas. E isto não por incredulidade. Outros agem por incredulidade, mas Abraão e Sarai não agiram por incredulidade. Isto acontece quando nós olhamos para o tempo e vacilamos e aparecem sugestões para dar o jeito ao plano de Deus. Vão aparecer pessoas, vão aparecer circunstâncias, vão aparecer oportunidades para te desviar do plano de Deus e te levar a pensar que esta é a promessa materializada, mas não é. Mas você tem que ter a convicção daquilo que Deus tem para si. Segundo lugar, Provérbios 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece, não provocadores. Tenha isso em conta. Quando a bênção de Deus se materializa na sua vida, quando a promessa de Deus se materializa na sua vida, não há dores. Quem procura dores somos nós mesmos, que queremos adiantarmos a Deus nas suas promessas. Terceiro lugar, Deus cuida de nossa semente. Embora ela tenha sido gerado, nesse caso Ismael, fora do casamento, mas por consentimento de Sarai, Deus cuidou de Ismael, porque das entranhas de Abraão saiu. Mas entretanto, não era o filho da promessa. Por isso é que Deus, no capítulo 17, 24 anos depois, 24 anos depois dos 75 anos, essa é a cronologia. Mas se você fizer a diferença entre, e eu vou ler um pouco do capítulo 17, sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Ora, é interessante, né? Sendo Abraão da idade de 99 anos, quer dizer, depois que Abraão, na idade de 86 anos, teve Ismael. 13 anos depois, demorou 13 anos, Abraão atrasou a promessa da realização a promessa por 13 anos mais. Aos 99 anos de idade, 13 anos depois, e 24 anos depois dos 75 anos, Deus aparece a Abraão. E parece que não. Deus repreendeu um pouco Abraão. Disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, ande em minha presença e ser perfeito. O que é que você pode entender aqui? As alternativas. O dar o jeito, o adiantar, o plano de Deus para nossas vidas, nos tira da presença de Deus. Isso faz atrasar
a materialização da bênção, do chamado, da promessa em nossas vidas e faz-nos imperfeitos. Por isso é que Deus disse: ser perfeito. Deus abençoe você e vamos dar continuidade, porque aqui entramos já na lição a seguir, onde vamos falar do poder da fala. Esteja conectado. Obrigado.